B. Erro de proibição. Art. 21. Direto, indireto, também chamados por alguns de discriminantes putativas, e mandamental. Evitável e inevitável. C. Erro de tipo permissivo ou discriminante putativa fática. Art. 20, parágrafo 1. Modalidade híbrida, erro sui generis. Também pode ser evitável ou inevitável. Lembra César Bittencourt que não há previsão legislativa sobre erro incidente sobre causa excludente de culpabilidade, devendo ser considerado como inexigibilidade de conduta diversa. Teoria geral da pena. 1. Introdução. A norma jurídica se impõe sob ameaça de sanção, que pode ser reparatória, compensatória ou retributiva. Tendo o direito penal a missão ético-social de garantir a segurança jurídica mediante a proteção mínima dos bens jurídicos essenciais, ultima ratio, e prevenção das condutas ofensivas, a sanção penal é um dos, se não o principal elemento distintivo do direito penal dos demais ramos do direito, principalmente segundo a concepção de que o direito penal é fragmentário, subsidiário. Tamanha a importância da pena, como consequência jurídica do delito, que o direito penal é o único ramo do direito cuja nomenclatura é dada pelo tipo de sanção, e não pela natureza de relações jurídicas que ali se estabelecem. A pena orienta-se, basicamente, pelos seguintes princípios. Necessidade. Somente deve ser utilizada quando os demais instrumentos coercivos falharem, sendo que somente deve ser imposta quando necessária e, sempre que necessária, deve ser imposta. Retribuição. As medidas coercivas são aplicadas como resposta do ordenamento à censurabilidade da conduta do ofensor e como reparação pela inobservância da norma, não devendo ficar além ou aquém da reprovação social que lhe embasa. Aflição. Por conta de seu caráter retributivo, a coerção penal sujeita o violador a um sofrimento, pois, de acordo com a cultura humana, quem comete um erro deve ser castigado, padecimento espiritual mais que o físico. Prevenção. A pena não deve cingir-se ao seu caráter aflitivo, mas também deve servir como meio de evitar o cometimento de novos crimes, função preventiva. Segundo o fundamento de que o direito penal se utiliza para escolher os instrumentos jurídicos de coerção penal, perda ou restrição da possibilidade de dispor de bens jurídicos indispensáveis, esta pode ser material ou formal. A coerção penal material é a pena, e se funda na culpabilidade do autor de um fato típico ilícito. Já a coerção penal formal é a medida de segurança, a qual se funda na periculosidade do agente, embora sua conduta não possa ser considerada crime, eis que lhe falta a culpabilidade por ser inimputável, ela introduz no meio social um dano substancial ao bem jurídico tutelado, que pode ser repetido se o agente não for devidamente tratado. 2. Pena 2. 1. Fundamento pena é a privação total ou parcial de um bem jurídico imposta pelo Estado, por meio da ação penal, em retribuição ao autor de uma infração penal, cujo escopo é evitar novas violações. A pena é, portanto, aflitiva, retributiva e pública. Mas como se legitima a intervenção estatal no sentido de impor uma pena? As teorias absolutas, retributivas, influenciadas pelos clássicos e pelas ideias de Kant, Hegel e Carrara, entendiam que o fundamento da pena era a retribuição simplesmente, como uma exigência de justiça. A pena então, tinha um fundamento ético, como confirmação do direito e resposta ao crime. A pena seria a negação do crime, que seria, por sua vez, a negação do direito. Logo, a pena seria a confirmação do direito. Hegel, as teorias relativas, utilitárias, inspiradas pelo positivismo, entendiam que a pena se fundamentava na necessidade de associação de crime e temor do castigo. A intimidação de se impor uma pena a quem cometesse uma infração seria uma forma de prevenção geral negativa, e se, apesar dela, alguém praticasse um delito, a pena aplicada se justificaria no fato de que a sociedade precisa se defender. Prevenção específica. Pela prevenção geral negativa, a pena dirige-se não apenas ao criminoso, mas também a toda a comunidade, com a finalidade de dissuadir os eventuais infratores de praticar novos delitos, por intermédio da intimidação.
Com o fim da I a Guerra Mundial, surgiram as teorias da prevenção especial, cuja concepção de pena era voltada para o criminoso condenado, com o objetivo de corrigi-lo e ressocializá-lo, evitando, desta forma, a reincidência. Hoje constata-se que nem a prevenção geral negativa nem a ressocialização são suficientes para o controle da criminalidade. Como intimidação, a pena fracassou, visto que a criminalidade aumentou. Por sua vez, a ressocialização não é compatível com a ideia de privação de bens jurídicos. A vida na prisão não pode ser igual à vida em liberdade, a pena serve para proteger o ordenamento e justificá-la como reeducação do indivíduo seria legitimar a intervenção coativa do Estado na reforma de um ser humano, o que não se coaduna com um Estado democrático de direito. Modernamente tem-se buscado o fundamento da pena na prevenção geral positiva, isto é, na manutenção da confiança institucional na prevalência do direito. Ao impor-se a pena ao infrator, reafirma-se a validade da norma violada, fazendo com que a comunidade continue esperando que seus bens jurídicos sejam respeitados, protegendo-se, assim, a ordem jurídica. Segundo Barata, a pena, segundo a prevenção geral positiva, continua dirigindo-se à comunidade, mas não a seus eventuais infratores, mas sim aos cidadãos cumpridores da lei, como forma de reforçar os valores da ordem jurídica, tendo uma função muito mais simbólica do que instrumental. 2. Princípios constitucionais. Há vários princípios constitucionais que devem ser observados, todos no art. 5. Cf. A. Legalidade, Inc. X. B. Pessoalidade, Inc. XLV. C. Individualização da pena, Inc. XUV. D. Personalização da pena, Inc. XLV. E. Humanidade, vedação da pena de morte, penas cruéis, de caráter perpétuo ou de trabalhos forçados, Inc. XUV. F. Proporcionalidade, Inc. XUV. 2. Espécies de pena. Pelo princípio da reserva legal, ao Poder Legislativo Federal cabe não só a determinação do crime, como também a cominação da pena. Para tanto, o legislador considera o conteúdo de desvalor social da conduta hipotética que se quer evitar e, com fulcro no princípio da proporcionalidade, escolhe a qualidade, espécie, de pena, a quantidade, limites mínimo e máximo, e as substituições possíveis. São espécies de penas: a. Comuns ou principais. Privativas de liberdade e reclusão, detenção e prisão simples. Multa cominada no tipo. b. Substitutivas ou alternativas. Restritivas de direitos, prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Multa substitutiva, art. 60, parágrafo 2. Penas privativas de liberdade. 1. Introdução. Antigamente, a prisão, principal resposta no campo penal, era vista como um meio apto a produzir uma reforma do criminoso, reabilitando para a vida em sociedade. Com o tempo, percebeu-se que tal entendimento era uma falácia, chegando-se mesmo a acreditar ser quase impossível a ressocialização pela pena privativa de liberdade. Daí a procura por meios alternativos para substituir tal espécie de pena, pelo menos a de curta duração, pois, como aponta César Bittencourt, se o criminoso é habitual, ela será ineficaz; se ocasional, ela excederá o necessário. O CP, com as leis N.S. 7.209, 84 e 9.714, 98, seguindo uma política criminal liberal, contempla a pena privativa de liberdade e também alternativas a ela, como as restritivas de direito e a de multa, além do sursis. Neste sentido, apenas quando não for possível a aplicação dos demais institutos é que deverá prevalecer a prisão, como última resposta. 2. Reclusão e detenção. A reforma penal de 84 manteve a distinção, cada vez mais tênue, entre reclusão e detenção. No caso, as penas privativas de liberdade foram tratadas como gênero, sendo espécies a reclusão e detenção como espécies.
Apesar de ter havido significativa redução de distinções formais entre pena de reclusão e detenção, a doutrina aponta algumas diferenças entre elas. Regime inicial de cumprimento: apenas os crimes punidos com reclusão, crimes mais graves, em tese, poderão ter o início de cumprimento de pena em regime fechado, o que não se dá com a detenção. No caso, o regime inicial de cumprimento, na reclusão, pode ser fechado, semi-aberto ou aberto. Na detenção, o regime inicial é o semi-aberto ou aberto. A detenção só poderá ser cumprida em regime fechado se houver a regressão. Limitação na concessão de fiança: a autoridade policial poderá conceder fiança apenas nas infrações punidas com detenção ou prisão simples, art. 322, CPP, pois se punidas com reclusão, ficará a cargo do juiz apenas. Espécies de medidas de segurança: se o delito for apenado com reclusão, a medida de segurança será detentiva. Se apenado com detenção, a medida poderá ser convertida em tratamento ambulatorial, art. 97, CP. Incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela: tratando-se de crime punido com reclusão, cometido por pai, tutor ou curado contra os respectivos filhos, tutelados ou curatelados, haverá mencionada a incapacidade. Tratando-se de crime apenado com detenção, não haverá tal consequência, o que não impede de ser buscada em ação própria no juízo civil. Prioridade na ordem de execução: a pena de reclusão executa-se primeiro. Depois, a detenção ou prisão simples, arts. 69, caput, e 76, ambos do CP. Influência nos pressupostos da prisão preventiva, art. 313, e, CPP. 2. Regimes prisionais. Com a Lei N. 7029/84, são os regimes determinados pela espécie e quantidade de pena aplicada e pela reincidência, juntamente com o mérito do condenado. Obedecendo a um sistema progressivo, retirou-se a periculosidade como um dos fatores para a escolha do regime. 3.1. Espécies de regimes. No regime fechado, o condenado cumpre a pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, penitenciária, art. 33, parágrafo 1 a, CP, ficando sujeito a isolamento no período noturno e trabalho no período diurno, art. 34, parágrafo 1 sendo que este trabalho será incomum dentro do estabelecimento, de acordo com as suas aptidões, desde que compatíveis com a execução de pena, art. 34, parágrafo 2 não pode frequentar cursos de instrução ou profissionalizantes, admitindo-se o trabalho externo apenas em serviços ou obras públicas, art. 34, parágrafo 3 devendo-se, porém, tomar todas as precauções para se evitar a fuga. Por sua vez, no regime semiaberto, o condenado cumpre a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, art. 33, 1 b, CP, ficando sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, art. 35, parágrafo 1 CP, podendo ainda realizar trabalho externo, inclusive na iniciativa privada, admitindo-se também a frequência a cursos de instrução ou profissionalizantes, art. 35, parágrafo 2 CP. De acordo com o art. 36, caput, CP, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, isto porque ele somente ficará recolhido, em casa de albergado ou estabelecimento adequado, durante o período noturno e os dias de folga, devendo trabalhar, frequentar curso ou praticar outra atividade autorizada fora do estabelecimento e sem vigilância, art. 36, parágrafo 1 CP. Se, porém, frustrar os fins da execução penal ou praticar fato definido como crime doloso, haverá regressão do regime, art. 36, parágrafo 2 CP. Algumas linhas merecem ser ditas sobre a prisão domiciliar. Constitui uma das espécies do regime aberto, juntamente com a prisão albergue e a prisão em estabelecimento adequado, arts. 33, parágrafo 2 c, do CPI 117 da LEP. Por ser uma exceção, somente é cabível nas hipóteses taxativas do referido art.
117. Condenado maior de 70 anos ou acometido de grave doença, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou condenada gestante, já tendo o STF se posicionado neste sentido, não bastando, por conseguinte, a simples inexistência de casa de albergado para sua concessão, devendo-se, neste caso, assegurar ao preso o trabalho fora da prisão, com recolhimento noturno e nos dias de folga. Preceitua o art. 37, CP, ao tratar do regime especial, que as mulheres deverão cumprir a pena em estabelecimento próprio, considerando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal e as demais regras vistas, no que couber. 3.2. Regime inicial. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena é de competência do juiz da condenação. Caberá, todavia, ao juiz da execução a progressão/regressão do regime, devendo decidir de forma motivada. Para se determinar qual o regime inicial, deverá o juiz levar em consideração a natureza e quantidade da pena e a reincidência, bem como os elementos do art. 59, CP, da seguinte forma: quando os primeiros três fatores não impuserem um regime de forma obrigatória, deverá o juiz se valer do art. 59 para decidir qual o regime mais adequado entre os possíveis. O parágrafo 2 do art. 33 do CP dispõe que, ao condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Lógico que somente se refere à pena de reclusão, pois, como anteriormente visto, esta pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção somente pode ser nos dois últimos regimes, salvo necessidade de regressão, vide caput do supracitado artigo. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Aplica-se apenas a reclusão, uma vez que a pena de detenção superior a 4 anos, tratando-se de condenado reincidente ou não, somente poderá iniciar-se no regime semiaberto. Não há uma faculdade, enquanto que a pena de reclusão maior que 4 anos poderá iniciar-se no regime fechado ou semiaberto, a depender de o condenado não ser reincidente e do que os elementos do art. 59 indicarem. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Aplica-se às penas de reclusão e de detenção. Se ele for reincidente e a pena for de reclusão, o regime será o fechado ou semiaberto, não necessariamente o fechado, como entendem Celso Delmanto e Mirabete. Se reincidente mas a pena for de detenção, obrigatoriamente inicia-se no regime semiaberto, inclusive qualquer que seja a quantidade da pena. Se não for reincidente, tratando-se de pena de reclusão, qualquer dos três regimes cabíveis poderá ser o inicial e, se detenção, também qualquer dos dois regimes cabíveis poderá ser o inicial, dependerá dos elementos do art. 59. Resumindo as regras do regime inicial de cumprimento de pena, tem-se. Detenção. Somente pode iniciar em regime semiaberto ou aberto, nunca no fechado. Pena superior a 4 anos, reincidente ou não, regime inicial terá de ser o semiaberto. Reincidente, qualquer quantidade de pena, regime inicial semiaberto. Pena até 4 anos, não reincidente, regime semiaberto ou aberto, a depender do art. 59. Reclusão. Pena superior a 8 anos, sempre no regime fechado. Pena superior a 4 anos, reincidente, sempre no regime fechado. Pena superior a 4 anos até 8, não reincidente, regime fechado ou semi-aberto, a depender do art. 59. Pena até 4 anos, reincidente, regime fechado ou semiaberto, a depender do art. 59. Pena até 4 anos, não reincidente, regime fechado, semiaberto ou aberto, também a depender do art. 59. Em conformidade com o que dispõe o arts. 34, caput, e 35, caput, ambos do CP, no início de cumprimento da pena, o condenado será submetido a exame criminológico de classificação e individualização da execução, quer se trate de regime fechado ou semiaberto.
Tal exame consiste numa perícia a ser realizada no Centro de Observação Criminológica, ART. 96, LEP, ou pela Comissão Técnica de Classificação, onde aquele não existir, ART. 98, LEP, a fim de se obter informações reveladoras da personalidade do condenado. Para tanto, engloba exames clínico, morfológico, neurológico, eletroencefálico, psicológico, psiquiátrico e social. Não fica, porém, o juiz vinculado a ele, podendo decidir de forma contrária, desde que fundamentadamente. Quanto à obrigatoriedade de realização do exame, conforme supramencionado, o CP determina a sua realização tanto para o condenado à prisão em regime fechado quanto semiaberto. Já a LEP obriga para o regime fechado e faculta para o semiaberto. Isso fez com que muitos pensassem que, tratando-se de regime inicial semiaberto, a realização será facultativa. Todavia César Bittencourt defende que deve prevalecer a norma cogente, qual seja do CP, até mesmo para atingir o fim a que se destina, individualização da execução, abarcando, assim, a maior quantidade de apenados possível. 3. Progressão e regressão. Pelo sistema progressivo adotado pelo CP com a reforma de 84, permite-se ao condenado a conquista gradual da liberdade, durante o cumprimento da pena, tendo em vista o seu comportamento, de forma que a pena aplicada pelo juiz não será necessariamente executada em sua integralidade. Na progressão, passa-se de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Na regressão, ocorre o inverso, sendo que, neste caso, pode-se passar diretamente do regime aberto para o fechado, o que não acontece com a progressão. Do fechado tem que ir para o semiaberto, nunca diretamente para o aberto. Para que ocorra a progressão de regime, é necessário o preenchimento de certos requisitos. Cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior. Mérito do condenado, demonstração de que ele tem condições de ir para um regime menos severo. Exame criminológico, parecer da Comissão Técnica de Classificação. No caso de regime aberto, deve-se atentar ainda para o art. 114 da LEP, o qual estabelece que deve o sentenciado estar trabalhando ou ter possibilidade de vir a fazê-lo e que ele deve apresentar sinais que façam presumir que terá autodisciplina e senso de responsabilidade. Segundo o art. 118 da LEP, haverá regressão de regime sempre que o apenado cometer um crime doloso ou falta grave. Art. 50, LEP, ou quando for condenado por crime anterior, cuja pena, adicionada ao restante daquela que está sendo executada, não permitir o regime atual. Na hipótese de regime aberto, estabelecem os arts. 36, parágrafo 2 o CPI 118, parágrafo 1 o LEP a regressão também se o sentenciado frustrar os fins da pena ou se deixar de pagar a pena de multa quando podia fazê-lo. Em todos os casos, ele deverá ser ouvido previamente, salvo quando a regressão seja consequência da condenação por crime anterior. I'm an albatross.